alternância. Vamos falar sobre a alternância de gerações, né? Ou chamado também de metagênese, tá bom? É um processo de reprodução sexuada, tá? Mas antes de falar sobre isso, eu quero saber de vocês algumas coisas da aula passada, para saber se vocês realmente pegaram o assunto, tá? Eu quero saber de vocês, por exemplo, o que são animais ovíparos. Vocês se lembram? O que são animais ovíparos? São Nasce de ovo. animais que colocam ovo? Animais que colocam ovo e externamente que se desenvolvem externamente. Fora da. E, muito bem, É tá tipo, correto, é isso mesmo. é tipo sapo, né? Isso Não. mesmo. O ovo se desenvolve fora do corpo da fêmea, né? Não Tipo, precisa o da fêmea para sapo se ele fica, desenvolver, né? se desenvolve fora como girina e depois se transforma em sapo, né? Esse processo do sapo no caso, é de metamorfose, né? Que ele sofre para poder. Ele tem a fase de girino, né? Até chegar na fase adulta, né? Ele vai ter a fase aquática e a fase terrestre, né? O sapo, né? Por exemplo. É porque eu não vi ela passada. Os animais ovovivíparos. Eles, São, eles se desenvolvem dentro da mãe, só que são os ovos ainda. Eles se isso, desenvolvem internamente. ele se desenvolve dentro da mãe, né? Dentro da fêmea, até atingir seu desenvolvimento completo, né? E serem lançados, não é isso? Isso. Muito bem. E os animais vivíparos? Eles têm a Animais que não fecundação colocam ovo. Nascem, se da mãe. desenvolvem no útero da mãe. Isso, muito bem. Se desenvolve dentro do corpo da mãe, né? Não tem o ovo, né? Ele se desenvolve dentro de uma placenta, por exemplo, né? De um embrião. Muito bem. A fecundação, ela pode ocorrer de duas maneiras, né? De maneira interna ou externa, né? A fecundação interna ocorre dentro da barriga da mãe, enquanto que a externa ela ocorre fora do corpo da mãe, né? Como, por exemplo, a fecundação dos peixes, né? Os gametas são liberados na água, eles vão se unir, né, os gametas, e aí gerar o zigoto que vai se desenvolver na própria água, certo? Muito bem. Vocês, né, pegaram as frutas da aula passada. Eu nem vi ela passar. E deixa eu fazer aqui outra pergunta. E reprodução assexuada, para vocês, o que vocês acham? Ela é mais vantajosa do que a assexuada ou não? É mais Desvantajosa. fácil, né? Ela é mais vantajosa, a reprodução assexuada, do que a assexuada. Porque, tipo, é só você praticamente parte no meio, né? O animal se divide em dois. Isso. Mas o fato de você dividir em dois, o seu código genético ele vai ser o mesmo, né? Vai ser idêntico. Vai ser idêntico, né? Enquanto que na reprodução sexuada, os indivíduos vão ser geneticamente diferentes, né? É mistura de material genético. Isso, mistura de material genético. Então, por isso que vai haver, né, uma variabilidade genética, né? Então, de certa forma, a reprodução sexuada, no ponto de vista genético, ela é mais vantajosa, tá certo? Pronto. Ok. Hoje vamos falar sobre a metagênese ou alternância de gerações. A gente vai ver esse processo que ocorre, né, nas briófitas. As briófitas são plantas, tá, gente? A gente vai ver várias plantas briófitas, né? Pteridófitas. Também vê esse processo em algas, certo? E também em animais isso ocorre, para vocês verem, né? Ocorre em animais, tá? Só que são animais bem simples, animais marinhos, como, por exemplo, a água-viva, tá? Esse processo também ocorre com a água-viva. Então, a gente vai ver tudo isso aí na aula de hoje, tá bom? Eu vou só agora sair aqui para colocar o slide, tá? Para a gente começar. Pronto, gente? Todo mundo tá conseguindo ver? Sim. Pronto. Vamos lá.
Vamos começar aí pela reprodução das algas, né? As algas, elas têm um ponto interessante, por quê? Porque elas se reproduzem em duas etapas. Vai ter a etapa assexuada e a etapa sexuada, que é justamente a metagênese, tá? Vamos lá. Na fase sexuada, as algas elas podem ter uma divisão binária, né? Ou fissão binária, é a mesma coisa, tá? Ela pode se fragmentar em filamentos, né? Como também através da zoosporia, né? Que são células reprodutoras, elas vão se soltar do indivíduo e vão acabar, né? Formando aí novos indivíduos, né? Como se fosse uma espécie de broto, né? Brotamento, né? Para as algas se desenvolverem, tá? Essa é a fase sexuada das algas. Já a parte de alternância de gerações, o que acontece? Os indivíduos, eles podem ser haploides ou diploides. Vocês sabem esses nomezinhos? Você já ouviu falar de indivíduos haploides ou diploides? Não, Não, né? Pronto, O pronto. quê? Então, eu vou explicar para não. vocês. O indivíduo haploide, certo? Ah, não, não. É aquele que vai carregar uma parte, certo? Como posso dizer assim, dos cromossomos, tá? Cromossomos são as características genéticas, tá? Então, vamos dizer assim, não vai ter como é que se diz? O gameta masculino e feminino, né? Então, cada gameta é um indivíduo haploide, tá? O gameta masculino é um haploide e o gameta feminino é outro indivíduo haploide, certo? Então, cada um, ele vai carregar o material chamado de N. Vocês entenderam até aí? Eu tô um pouco confuso ainda. Sim. Você pode ficar aqui? Pronto, eu vou explicar de novo, para quem não ficou assim, que a gente entendeu muito bem, certo? O indivíduo haploide é o gameta, tá bom? Que pode ser o masculino ou o feminino, certo? Ah, sim. E esses gametas, eles vão ser chamados de N. Cada um é N, certo? O gameta masculino é N e o gameta feminino é N, tá bom? Tô compreendendo. Se você somar esses dois gametas, né? Eles não vão se fundir e vão formar o ovo, o zigoto, né? Então, se você calcular N mais N, vai formar o quê? 2N, certo? E esse 2N, ele vai ser chamado de indivíduo diploide, justamente que é um novo ser que está surgindo, certo? Que está sendo desenvolvido. Esse indivíduo chamado de diploide, porque ele vai carregar, né? Vai carregar as cargas genéticas do gameta masculino e do gameta feminino, tá? Então, no caso das algas, esse 2N, esse indivíduo diploide, ele é chamado de esporófito, né? E ele é chamado de esporo haploide, certo? E também as algas elas têm estruturas chamadas de gametófitos haploides. Gametófitos é onde está sendo produzidos os gametas, tá certo? Que vão ser responsáveis pela fecundação, tá? E o esporófito é o que vai produzir os esporos que vão ser liberados, né? Para poder entrar em contato com o gameta feminino, né? Tá certo? O gameta feminino. Os esporos são os gametas, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês agora um esquema desse processo, tá? Vocês estão vendo aí? Vamos começar aí pela parte de cima, ó. Gametófito. Vocês estão vendo aí o indivíduo. Vamos dizer que esse menos, tá? É o gameta feminino e o mais é o gameta masculino, certo? Vamos supor assim, tá? E esse gametófito, esses dois gametófitos liberam os dois gametas, né? Estão vendo aí? O gameta masculino e feminino. Cada um carrega carga genética N, né? Eles vão se fundir, tá? Formando o zigoto, né? 2N. E esse zigoto que vai dar origem à parte esporófita, né? Da planta. Não é da planta, não, da alga, né? Na verdade, a parte da alga, esporófito.
E esse esporófito, ele vai sofrer um processo de meiose. Essa meiose, certo, gente, é um tipo de divisão celular, tá? E nesse processo de divisão celular, ela vai liberar o que agora? Dois esporos, e esses esporos, eles são flagelados. Vocês estão podendo observar aí que os esporos, eles têm uns tracinhos, né? Embaixo dele, como se fossem uns rabinhos, né? E são chamados de flagelos, tá? Até aí vocês entenderam o processo? Sim. Pronto. Sim. E cada esporo desse, ele vai se desenvolver sozinho, tá? Gerando o gametófito novamente. Então é o quê? O que você conclui com isso? Que a metagênese ou alternância de gerações, ela é um ciclo fechado, tá bom? Ela vai sempre, né, ocorrer, não vai ter nenhum desvio, tá bom? Vai ter a fase gametófita, que produz os gametas, e a fase esporófita, que produz os esporos. Alguma dúvida até aí? Vocês entenderam? Não, Ok. Não entenderam? não, não tenho pergunta. Ah, beleza, tá certo. Tô compreendendo. Tá, muito bem. Vamos lá. Agora nós vamos ver a metagênese nas briófitas, tá? Um exemplo de briófita que eu quero mostrar para vocês é o musgo. Vocês já viram musgo já? Nope. Sim. Pronto, agora eu vou refrescar a memória de vocês. O musgo, ele é conhecido aqui como lodo. Sim. Ele Nas fica piscinas tem muito, nas piscinas. quando geralmente chove, né? Quando tem os períodos chuvosos, né? Fica tudo úmido. Aí nas pedras não fica aquele verdinho bem vivo, né? Em rochas ou, ou perto de árvores, A né? minha parede. Na parede também pode dar também, né? Porque elas gostam, né, de água. Elas gostam de ambiente úmido. E ela se desenvolve principalmente nos períodos chuvosos. Por quê? Aí tá respondendo para você. Por quê? Porque elas dependem da água para se reproduzir. Então, o seu processo de reprodução só acontece no período chuvoso, né? Por exemplo, tá bom? E ela se reproduz através da metagênese. Então, vamos lá, ó. Aí vocês estão vendo que a estrutura de uma briófita, ela é composta de três estruturas básicas, tá? Rizoide, que corresponde à raiz dela, tá? Bem pequenininho, tá? Essa estrutura, tá? O cauloide, que corresponde ao caule, e o filoide, que corresponde às folhas desse musgo, tá? Esses musgos, eles vão ter uma haste, e essa haste vai ser responsável, tá? Pela liberação dos esporos, tá? Então, se essa haste, tá? Ela é responsável pela produção dos esporos, qual é o nome dessa estrutura? Esporófito, tá bom? Essa haste aí, ela é chamada de esporófito, que é onde vão se produzir os esporos que vão ser liberados, né, para reprodução, tá bom? E a parte de baixo, até o filoide, ela é chamada de gametófito. Ela vai produzir o quê? Esse gametófito? Os gametas, tá bom? No caso aí dessa planta, né? O gameta masculino, que é produzido no gametófito, ele é chamado de anterozoide. E ele possui flagelo, tá? Flagelo é um rabinho, né? Que eu mostrei até aqui na. Vocês estão vendo aqui o rabinho que ele tem, né? Os gametas? Pronto. Né? Então, ele é chamado de anterozoide. E o gameta feminino, ele é chamado de oosfera, né? Então, é como se o anterozoide equivalesse ao espermatozoide, né? Nos seres humanos. E a oosfera, ela é equivalente ao óvulo, né? Das mulheres. Tá bom? São só estruturas diferentes, mas que têm a mesma função, né? De reprodução. Vocês entenderam como é que se reproduz uma briófita? Aí? Sim. Com essas estruturas? Oi? Sim. Nossa, vocês estão todos dormindo. Vamos lá. Briófitas, reprodução. Olha aí, ó. Agora com mais detalhes, né? Olha o que acontece.
Vocês estão vendo ali um musgo bonitinho ali, né? Com a estrutura, ela tem o gametófito feminino, né? E o esporófito. Esse esporófito vai liberar, né? Os esporos, que são eliminados dentro da cápsula, né? Esses esporos vão ser germinados, tá? Em gametófitos, né? De outros musgos, tá? E aí o que acontece? Os anterozoides, eles são desenvolvidos e liberados, né, até atingir a osfera. Vocês estão vendo agora aí acho que vocês estão vendo aí, essa estrutura verdinha com essa bolinha vermelha dentro, né, é chamado de arquegônio. É como se fosse o útero, tá? E aí dentro, a osfera é como se fosse o óvulo. E aí, os anterozoides, que são os gametas masculinos, eles vão, né, fecundar essa osfera, tá? E aí vai ocorrer uma divisão mitótica, tá? Processo de divisão celular, até esse ovo se desenvolver e produzir um novo gametófito, né? Que no caso vai ser uma nova planta, um novo musgo, tá? Que vai ser formado aí. Então, vai sempre ocorrer esse processo, tá? Na produção das briófitas. Vamos lá. Agora, pteridófitas. Como exemplo de pteridófitas, eu vou citar para vocês um exemplo, um exemplar, a samambaia. Vocês já viram samambaia já? Não, mas sei como é que é. Pelas fotos ou vídeos. Eu já vi. Elas são plantas decorativas, tá? Elas são plantas de porte médio que você pode, né, ter na sua casa, por exemplo, né, para decorar, tá? Elas são plantas bem vistosas, né, de folhas, né? Tá bom? Então elas são plantas que, assim como as briófitas, também precisam de água para se reproduzir, né? E passam pelo processo de metagênese. Vocês estão vendo aí as folhinhas da samambaia? Estão vendo esses pontos vermelhos aí? Esses pontinhas embaixo das folhas? Sim, Pronto. Essas pontinhas vermelhas são os sim. soros. São as estruturas que originam os esporos, né? Nas samambaias, né? Nas pteridófitas, tá bom? E aí, o que acontece? Esses esporos, eles são liberados, né? A fim de se desenvolver e formar os gametas, né? Que é os gametófitos. E esse gametófito ele é chamado de prótalo, que é essa plantinha verde que tá bem coloridinha na ponta esquerda de vocês, tá? Essa é a parte gametófita da pteridófita, tá? Da samambaia, tá? E esse que está sendo, essa folha que está sendo formada aí, ele é o esporófito, justamente aquele que vai liberar os esporos, tá? Vamos ver aí um ciclo de vida de uma samambaia, certo? O que acontece? Os esporos são liberados, né, do esporângio. Esses esporos são indivíduos haploides, tá? Porque ele tem a letra N. Só a N é haploide. Esses esporos, né, vão germinar no prótalo, tá? E aí, esse prótalo vai liberar o que agora? Quando ela germina, na parte gametófita. Libera gametas masculinos, que são chamados de também anterozoides. Esses anterozoides vão procurar em outra samambaia o arquegônio, que é a estrutura feminina da planta, tá? Até atingir também a osfera, que vai se fecundar e formar o arquegônio com o zigoto, né? Com o embrião já formado, tá? 2N, que é um indivíduo já diploide, tá certo? E aí, esse arquegônio, zigoto, vai se desenvolver e formar novamente, né? Uma nova samambaia. Um prótalo, né? Que é a parte esporófita, que é a parte de cima, né? A haste aí de cima, o esporófito, né? E o prótalo com os esporos, né? Que é os indivíduos haploides, tá? Que são os soros, tá bom? Alguma dúvida, gente, aí no ciclo da samambaia? É com isso? Nenhum. Ok.
Pronto. E aí, acho que é a última parte da aula, tá? É sobre metagênese em águas vivas, né? É bem interessante o ciclo de vida de uma água viva, tá? O que acontece? Eu tenho aí duas águas-vivas adultas, elas são conhecidas como medusas, tá? Fase de medusa, que é a fase adulta da água-viva. Elas duas aí vão liberar os seus gametas, né? Esses gametas são liberados na água, que são os espermatozoides, tá? Esse espermatozoide e esse óvulo, né? Vai se desenvolver, tá? Na fêmea, tá certo? E aí essa fêmea vai liberar o quê? Vai liberar uma larva, né? Essa larva, ela é chamada de plânula, tá bom? Ela vai se fixar no substrato, formando o cifistoma, tá? O nome tá bem pequenininho aí para vocês verem, mas o nome é cifistoma, que justamente é a primeira fase do seu processo de desenvolvimento. Ela é a fase de pólipo. O que é pólipo, professor? Pólipo é um indivíduo fixo em um substrato. Ele não se movimenta, tá? Ele é meio parecido com o coral, por exemplo. Aí ela vai se desenvolver, né? Vai ocorrer diversas divisões celulares. Ela vai sofrer um processo de estrobilização, que é uma divisão transversal, né? Ela vai liberar uma espécie de broto, né? De dentro, vai se dividindo. E aí, essa medusa, quando ela fica pronta, né? Ela atinge a fase madura, né? E vai ser liberada as éfiras, né? Que já é como se fosse os tentáculos, né? E o corpo, né? Da água viva. Até ela chegar à fase de medusa, novamente. Tá? Então, esse é o processo de desenvolvimento de uma água viva. Ela tem a fase medusa e a fase de pólipo, né? Que é a fase fixa no substrato. Tá bom? Isso, né? Dentro da vida marinha, né? Até ela se desenvolver em uma nova água-viva, tá bom? E aí fecundar novamente outra, assim sucessivamente. Vocês entenderam aí o processo da água-viva? Hum, sim. Pronto. Ok. Pronto. Aí vocês vão fazer, certo? O exercício do livro, tá? Para casa, nas páginas 117 a 123, tá? Falando justamente sobre esses assuntos aí que nós vimos hoje, certo? Certo. Se vocês querem anotar aí? Pra mim não precisa. Eu já tô Não, aqui na né? página. Porque eu. Não precisa. Certo. E outra, eu também vou colocar essa aula de hoje, vou colocar lá no grupo do oitavo ano, tá? Pra vocês terem acesso. Beleza, tio. Ok. Pronto. As notas do provão você vai mandar pro PV, né? Oi? As notas do provão você vai mandar pelo PV, né? Em privado. Isso, vou mandar no privado, viu? Para cada um, né? Cada um pode me chamar lá que eu dou a nota, tá bom? Do provão. Ok. Deixa eu aparecer aqui, só um minutinho. Pronto, apareci de novo, tá aqui, pronto, certo. Gente, alguém quer fazer alguma declaração, alguma coisa sobre a aula de hoje? Alguém quer fazer alguma consideração, na verdade? O que vocês acharam da aula? Eu achei bem interessante em relação a gente estar entrando mais profundo em relação aos assuntos da reprodução das plantas. Eu acho interessante. Sim, porque a gente começou pelos animais, né? Na semana passada, né? E Isso. agora a gente viu das plantas, né? Aí na próxima aula, eu acredito que a gente já vou ver aqui, que a gente já pode ver na aula que vem. Pronto, a gente já vai entrar na questão dos hormônios sexuais, tá? A gente vai entrar
já falando mesmo do sistema humano, tá? Do corpo humano, dos hormônios do corpo humano, tá bom? A gente já vai entrar nessa aula na próxima semana, tá bom? Tá bom, tio. Pronto, essa foi a aula de hoje, tá certo? Bons estudos para vocês e atividades podem mandar lá no Google Drive, tá? Vocês têm alguma dúvida sobre o envio das atividades? Não, pra mim. Pronto, a atividade de trabalho Não. eu vou olhar direitinho de cada um, viu? Pronto. Tchau, tchau. Até a próxima. Tá gravando. Tchau. O intervalo veio mais cedo. Tá gravando Gente, aí. ainda tá gravando. Eu sei que Gravando. ainda Gravando. tá. Eu sei que ainda tá, gente. Calme. Por favor, vexado. É só cortar no vídeo. Edição. É só isso. Vocês já fizeram trabalho de inglês?